Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where Aqui no capítulo 10 aos Hebreus, né, agora não está falando mais com os romanos, agora está falando com o povo, aquele povo mesmo que era considerado o povo de Deus, que era o povo da promessa. Eu vou ler bem rápido aqui, porque eu quero chegar na parte que fala do Espírito que foi nos dado. Então eu vou fazer a leitura aqui para a gente ter o contexto. Se tiver dúvidas, irmãos, pode parar e perguntar. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então a lei, ela era repetida ano a ano, os sacrifícios eram repetidos ano a ano, mas nunca purificavam inteiramente aqueles que vinham para adorar. Se tivesse esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Então, não era sacrifício, não era oferta. O que era a vontade de Deus? Um corpo para que eu pudesse oferecer. Então, Deus me deu um corpo, irmãos, me deu essa carne, me deu esse sangue, para que eu pudesse, o quê? Oferecer. Nós estamos aqui para oferecer, não é para obter, nós estamos aqui para oferecer. Não te agradastes de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Então, qual que é o meu objetivo? Eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, do jeito que está escrito no livro. Versículo 8 é dito assim: primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício, nem ofertas, nem holocausto, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Então, qual é o tipo de aliança que nós temos entendido a nossa vida? A partir de qual aliança nós temos vivido, irmãos? Da primeira, que foi cancelada, ou da segunda, que é a aliança que foi estabelecida? Qual é o tipo de aliança que nós estamos vivendo? Versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do quê? Do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Está feito. Ele se ofereceu a si mesmo e o caminho é nos oferecermos a nós mesmos. Esse é o mesmo caminho. Nós nos oferecermos como sacrifício é o caminho. Então, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele
tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então, existe alguma imperfeição nos filhos de Deus, irmãos? Existe alguma falha, alguma falta? Tem alguma coisa pendente? Segundo o que Deus nos fala, nos revela, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Você acha que você é uma pessoa que está sendo santificada dia após dia? Então você é perfeito. Você tem recebido essa dádiva de Deus? Tem entendido essa dádiva de Deus? Tenho. Então você é perfeito. Não te falta nada. Você não está aqui como um objeto de experiência ou uma cobaia de experiência. Você é um filho perfeito de Deus. Não te falta nada. É só você entender a vontade de Deus e oferecer-se para que essa vontade seja estabelecida. No versículo 15 é dito assim: e o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade. Então Jesus falou que era verdade e veio uma segunda testemunha, dizendo que isso é verdade. E esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração. Lá em Ezequiel é dito assim: te darei um coração de carne, coração novo, um espírito novo. Aqui o Paulo, ele revela na linha do tempo já, tá, irmãos? Uma melhor revelação, uma melhor interpretação. Quero muito que os irmãos entendam que isso aqui está distante daqueles rudimentos que o profeta Ezequiel profetizou. Aqui está muito mais claro para nós. E esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de oferecer mais sacrifícios. Então derruba-se o templo. Não tem mais necessidade. O templo era para que houvesse uma adoração em que os homens faziam por merecer. E agora nós entendemos que não é porque os homens fazem por merecer. Não é por causa de vocês. Deus diz muitas vezes, nós lemos lá, irmãos, é por causa do meu santo nome. É para santificar o meu nome. Então não tem mais necessidade de sacrifícios, não tem mais necessidade de ofertas pelos pecados, pelas culpas. Por quê? Porque agora vocês são filhos. Vocês só precisam entender que são filhos. Eu já arranquei de vocês este coração de pedra, já coloquei em vocês um coração de carne, já te dei um espírito novo, o Espírito de Deus agora testifica com o teu espírito que você é filho de Deus e agora não tem mais necessidade, tem necessidade nenhuma de oferecer sacrifícios, porque os pecados já foram perdoados. Aí nós entramos no 19, irmãos, que diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Será que nós, de fato, temos essa confiança de entrarmos no lugar santíssimo, irmãos? Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo. Não é dito lá: eu te darei um coração novo, um espírito novo? Jesus abriu esse caminho novo. E vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, então quem governa sobre a casa de Deus? O sumo sacerdote. É ele que governa sobre a casa de Deus. E quem é a casa de Deus, irmãos? Somos nós. Nós somos a casa de Deus. Então eu preciso permitir ser governado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Entremos, irmãos, com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência limpada foi purificada.
e nosso corpo foi lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Aquilo que era promessa foi cumprido, está pronto, não falta mais nada. Pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Estava próximo deles, da revelação, da concretização, e para nós já ficou distante isso, porque isso aqui está lá atrás, já aconteceu. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasião em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. A confiança te traz uma grande recompensa. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Até aqui, irmãos. Não sei se eu consegui passar para os irmãos, é tanto texto, tanta coisa para falar, tantas horas falando, não sei se os irmãos conseguiram ouvir, entenderam, se ficou alguma dúvida. Mas tá aí, quero ouvir vocês agora. Vocês receberam um espírito novo e um coração de carne? Hoje vocês têm que representar esse Filho de Deus na humanidade. Você tem que chegar onde que está o problema e ali você ser a solução. Com entendimento, com o amor, com a paz, com a alegria de Deus, nós vamos para os locais para revelar Deus. A ardente expectativa da criação está aguardando a nossa manifestação. A partir do momento que a gente entende, né, que nós somos a igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós não somos um com o Pai, não há controvérsia, não há como você não entender essa pregação. Não há como você não entender o voto do nosso ser. Ficou muito bom, irmão, é lindo. Eu, contudo, eu achava que eu sabia bastante coisa sobre isso, aprendi muito aí assistindo, ouvindo, aprendi muito, foi muito bom mesmo. E a irmã Zayada, que assistiu, vai entender sim. Vai sim. Eu já sou um pouco ao contrário que o pessoal que vai assistir
Não vai, não vai captar. O difícil do pessoal é a aceitação. Isso. Porque não entendeu ainda, né? A pessoa que não aceitar isso aí é porque não entendeu o propósito de Deus na vida dele aqui. Então, a partir do momento que você entende o que você é, para que você veio e qual o fim que você tem, então fica fácil, mas realmente, a princípio, não é fácil. Entender é bem diferente de aceitar. Isso que a gente tem que estar atento a esse detalhe, né? De repente, pode até Mas o entender. importante que seria que as pessoas que não vão entender, concordo com vocês aí, né? Ou aliás, entender, mas não aceitar, eu acho que elas deveriam refutar, né? Não comentam nada, porque seria muito interessante, né? Para poder trabalhar, né? Em cima daquilo, porque senão ela simplesmente vai ouvir, entender, não aceitar e vai ficar por isso mesmo, né? Porque a maioria das pessoas que ouve essa pregação, elas escutam, elas não ouvem. Porque quando você escuta, ela sai para um ouvido, e sai para o outro. E quando você ouve, aquilo ali vai penetrando, vai entrando na sua mente, e você vai conseguindo captar a mensagem. Então, o ouvir e escutar tem muita diferença. Muito escuta, mas pouco ouve. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me